Até porque a Polícia Federal, um dos diretores do Banco Central, afirmou que a perda do BRB com o Master pode chegar a 5 bilhões de reais. Segundo Ailton de Aquino, que era diretor de fiscalização do BC, ou é diretor, os ativos repassados pela instituição controlada por Vorcaro eram de baixa qualidade. Até o momento, o BRB contabilizou um rombo de 2 bilhões e 600 milhões de reais nessas operações envolvendo o Master. Ontem, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a contratação de influenciadores para atacar o Banco Central. Eles teriam sido procurados para gravar conteúdos contra o BC depois da liquidação do Master. No BRB, a direção convidou influenciadores para apresentar a versão do banco no caso. Marangoni, vamos falar também sobre esse aspecto aqui, que é grave, porque já há informação sobre se esses influenciadores indicavam se tratar de uma publi, indicavam se tratar de algo pago ou não. Pois é, exatamente, Sheila. Mostra também, né, nesse ano de 2026, como tem uma centralidade, né, esses influenciadores digitais, a ponto de ser procurados aí por, enfim, instituições, pessoas, para justamente influenciar pessoas e até abrir o inquérito para investigar isso direitinho. Só antes, trazendo a questão do Ailton de Aquino, esse diretor, que é o atual diretor de fiscalização do Banco Central, foi aquele mesmo que fez com que houvesse um grande mal-estar entre o Supremo Tribunal Federal e o Banco Central, porque ele foi chamado lá na antevéspera do Ano Novo para prestar depoimento junto com o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e também o outro relacionado ao BRB, o Paulo Henrique Costa. Então, o diretor do BC foi chamado para isso, quase que participa da acariação ali, o que gerou um mal-estar enorme. Pois nesse diretor, então, neste depoimento à PF, disse que a perda potencial do Banco de Brasília com a aquisição dessas carteiras do Master, chamadas carteiras podres, né, pode ter chegado à marca de 5 bilhões de reais. Isso foi estimativas da área técnica da autoridade monetária. Ele falou que o BC já identificou uma necessidade de cerca de quase 3 bilhões de reais em provisões imediatas no banco controlado pelo governo do Distrito Federal. Além disso, o Banco Central avalia determinar mais 2 bilhões e 200 milhões de reais em reserva por conta de ativos entregues pelo Master ao BRB em troca dessas carteiras. Então, Ailton de Aquino, numa visão aqui dele realista, é que a probabilidade é que seja mais de 5 bilhões de reais, o que ele chama de ajuste em relação a essa tentativa de compra e esses aportes, né? Você falava sobre este inquérito para investigar denúncias de influenciadores. Eles alegam ter sido procurados para gravar conteúdos criticando o Banco Central após a liquidação extrajudicial do Banco Master. A decisão do BC, a gente lembra, né, ocorreu em novembro do ano passado, após a PF realizar uma grande operação contra Daniel Vorcaro e outros integrantes do Master acusados justamente de fraudes financeiras. Aí agora, então, a Justiça, né, começa a ouvir estes depoimentos. O que a gente sabe é que esses influenciadores que vieram à Justiça falar não chegaram a concordar com isso, não chegaram, aí te respondendo diretamente, a produzir conteúdos. Eles acharam estranho e acabou, portanto, não acontecendo. Agora, há muitas dúvidas e camadas sobre isso. Quem contratou e quais exatamente os objetivos, né? Foi um inquérito, importante dizer, autorizado pelo ministro Dias Toffoli. A PF fez uma análise preliminar das postagens e dessas denúncias, identificou sim possíveis crimes, pediu então essa autorização para investigar. A ideia é apurar uma ação orquestrada contra o Banco Central. Produtores de conteúdo alegam que foram procurados então para difundir essa mensagem de que a liquidação teria sido precipitada. A ideia era compartilhar vídeos, né, que reverberassem a posição da corte e colocassem em xeque a ação do Banco Central. Agora, sobre os influenciadores que foram acionados pelo BRB, o que acontece é que o Banco de Brasília, de fato, tenta conter danos à imagem após essa repercussão e marcou um almoço com criadores de conteúdo com o objetivo de apresentar a versão dos fatos e orientar quais informações deveriam ser repassadas. Aí a gente até procurou também mais informações. Tem uma nota da FLEP, que é a agência de marketing contratada pelo BRB, que diz que o contrato com os influenciadores digitais partiu de uma iniciativa interna de cotação para um evento, mas não houve ainda aprovação do banco do BRB. E diz também que, em hipótese alguma, houve qualquer tentativa de compra de opinião ou interferência editorial e que respeita a independência dos profissionais que atuam nas redes sociais.
história que ainda vai render e a gente vai seguir acompanhando. Certamente, Marangoni. Eu não aceitei, viu? Eu não fui chamada. Ah, tá. Não, mas E aí você dá para perceber o tamanho. Esse é um dos elementos que mostram o tamanho do negócio, porque a gente está falando de grandes influenciadores, pessoas que têm muitos seguidores e que, como a Sheila colocou, não deixavam ali explícito que se tratava de um conteúdo de publicidade, um conteúdo contratado, parecia a opinião daquela pessoa que tem muita influência e que é, sim, formador de opinião, que entra diretamente na vida das pessoas, dos seguidores, por meio do celular. Você quer uma coisa mais íntima do que essa? A gente sabe a relação que a gente tem com os influenciadores, né? Então, é muito sério isso. É um papel de muita influência, de fato, que essas pessoas têm. E esse é um escândalo que ele não vai terminar por hora, ele não vai terminar por agora, porque tem muita, muita gente envolvida e é gente muito poderosa. E aí o Celso, nosso ouvinte, escreveu para cá, dizendo, olha... parabéns por essa cobertura sobre o caso do Banco Master, mas são brancos bilionários e influentes, a gente já sabe que nada vai acontecer com eles. Pois é, Celso, o nosso papel é ficar de olho nessas investigações, trazer à tona todas as informações às quais a gente tem acesso e vai ter acesso. O que a gente sabe até agora, né, Afonso Marangoni, é que existe a possibilidade de que esse caso saia do Supremo Tribunal Federal e vá para a primeira instância. É um outro trâmite, né? A coisa vai ser destrinchada de uma forma ainda... a gente vai ter acesso a ainda mais informações, muito embora quem tenha foro privilegiado, essas informações vão seguir no Supremo Tribunal Federal, certo? A gente pode ter essa mudança para a primeira instância, mas as informações de quem tem foro privilegiado vão seguir no Supremo Tribunal Federal. Celso, valeu pela sua mensagem, valeu pela pontuação, isso é muito importante. Tem um outro ponto também que a reportagem aqui da Band News FM está acompanhando e está destrinchando, que é quem ainda não conseguiu receber o dinheiro. Né? Quem tinha dinheiro, quem tinha grana investida no Banco Master, está desde o dia 17, se não me engano, tentando fazer a atualização ali no aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito e não tem essa atualização completa ou completada, enfim, pelo processo do aplicativo. Tem gente, inclusive aqui da redação, que está tentando, né, está se esforçando para receber o dinheiro que estava investido e não para de chegar a mensagem dos nossos ouvintes. Então infelizmente, né, são duas instâncias diferentes. Uma desse povo poderoso que está envolvido, que tem ainda muita influência e tenta manipular esse mercado, em que gira muita grana. E aí, em outro patamar, está a gente que investiu o nosso rico dinheirinho suado nesse banco e acabou trazendo força, trazendo tração para essa fraude, para essa engrenagem, e agora só quer receber o nosso de volta, né? Porque, assim, perda de juros do dinheiro que estava investido, esquece. Quem tinha mais de 250 mil reais, esquece, porque vai receber os 250 mil. Mas o caso de muita gente que é desse patamar que eu estou falando que é a gente... é muito menos de 250 mil reais. E não receber esse dinheiro na hora faz diferença, faz falta. E não receber o que a gente tinha direito de valorização desse dinheiro investido faz falta, entendeu? Ainda mais numa situação, num cenário em que a gente falou de 15% de taxa de juros, né? Que a Selic foi mantida depois da decisão do Copom. É isso, viu, Afonso Marangoni? A gente... conta com as suas informações, conta com as suas apurações, porque os nossos ouvintes estão muito atentos por aqui para seguir acompanhando esse caso e também estão muito atentos ao silêncio, né? Porque a gente fala sobre isso, mas também presta atenção em quem não está falando nada sobre isso, né? Tem muita gente, tem muito interesse envolvido em tudo isso, tá? Viu, Marangoni?